E hoje o convite é olhar um pouco para essa natureza que está dentro e que está fora de nós. Então, fico muito feliz aqui de estar aqui mediando essa conversa muito legal com a Nelma e com a Priscila, para a gente olhar para esses processos todos dentro e fora da gente. A Nelma preparou um texto para a gente. Daqui a pouco eu vou apresentar, gente. Acredito que muitos aqui, quem tá chegando aqui, né, pontualmente 6 horas, na hora da Ave Maria, aqui com a gente, já conhece a Nelma, já conhece a Priscila, outros não, eu já vou apresentá-las aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais do histórico delas. Mas antes de iniciar essa apresentação formal, Nelma, eu queria que você contasse para a gente também de onde que vem essa inspiração de falar assim, desse tema, né, dessa natureza dentro e fora de nós. Conta um pouco dessa inspiração. Boa noite a todos. Já estou vendo quem está aí: a Aline, a Olivia, a Fernanda, a Érica. Muito legal, gente. E olha só, Cíntia, essa inspiração, no meu caso, eu penso que é porque eu nasci no sítio, né? Eu nasci e morei no sítio até os 11 anos de idade. Então, nasci no sítio, cresci no sítio, estudei no sítio os primeiros anos, né, numa escola rural, os primeiros anos da minha vida escolar foi dentro dessa natureza. Então, para o que eu me lembro como criança, não tinha essa coisa da gente olhar a natureza fora, né? A gente era natureza, e isso era natural, a gente vivia o mundo natural, de fato. Nós éramos parte desse mundo natural. Então, minha relação com esse tema, natureza dentro e a natureza fora, eu penso que é desse lugar, dessa criança, sabe? Dessa vida de quem viveu no sítio. Eba, que bom. Então, apresentando aqui a Nelma, ela é facilitadora de processos de ampliação de consciência nas dimensões individual, social e ambiental, elabora metodologias inovadoras de aprendizagem para programas de transformação pessoal e coletiva desde 2004, é coordenadora pedagógica e facilitadora dos cursos de psicologia transpessoal, transdisciplinaridade, autogestão e eneagrama da Unipar São Paulo. É pós-graduada em transdisciplinaridade e desenvolvimento integral do ser humano, pós-graduanda em psicologia transpessoal, formada em pedagogia e administração de empresas e, atualmente, é presidente aqui na Unipar São Paulo e responsável pela área pedagógica. Então, essa trilha toda, né, Nelma, de olhar para o ser humano, de lapidá-lo, de ir além, né? E aí, olha só que legal, e pensar que essa inspiração começa lá na infância, né? Como muitas coisas acontecem, né? E é algo que acontece naturalmente, né? Já que a gente está falando da natureza. Uhum. E eu vou passar aqui agora para Priscila. Priscila, eu vou te fazer também essa inspiração também tua para você. Por que você está nesse papo com a gente hoje dessa natureza fora e dentro? Conta para a gente de onde que veio essa sua inspiração. Ai, Cíntia, legal. Boa noite. Uma pergunta bem interessante. É, no meu caso, eu não tive a sorte de crescer num sítio como a Nelma, né? Acabei fazendo isso há pouco tempo, há 2 anos que eu estou morando na roça mesmo, no sítio. Mas é como se isso já nascesse dentro de mim. Então, eu carreguei e carrego dentro desde muito pequena. Eu tinha como referência o jardim da casa da minha avó, que era o lugar mais, assim, o ambiente mais verde, com mais biodiversidade, com mais natureza, o que a gente entende dessa natureza fora, que eu transitava na minha infância, e sem dúvida marca. Eu também estudei numa escola onde tinha isso, e só que eu diria que é isso, foi um movimento mais interno que se exteriorizou. Eu acho que algumas pessoas e muitas pessoas hoje em dia, menos do que deveria ter, né, pelo cenário atual, ambiental, mas a gente nasce com esse chip de soldado de Gaia, né? Então, eu me vejo bem nesse lugar, assim.
Que legal, Priscila. E é esse lugar mágico também, né? Desse lugar que chama a gente, né? Que de repente a gente não. Essa magia do desconhecido até, né? E das possibilidades que esse jardim, né? Que esse quintal da tua avó te oferecia na infância, né? Desses universos. Eu vou falar depois sobre exatamente isso. Quando a gente falar mais para frente, a gente vai tocar um pouquinho nisso. A Priscila, ela é educadora e bióloga. Ela é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em Ecologia e Biologia Animal na Universidade de Vigo, na Espanha, com especialização em consultoria ambiental na Universidade de León, na Espanha também, com formação transdisciplinar em saúde, educação, liderança e cultura de paz na Unipaz, e em Educação Ambiental e Sociedades Sustentáveis pela USP, pela Exalc. Atualmente, ela é estudante de pós-graduação de Psicologia Transpessoal na Unipaz, São Paulo, e coordenadora do projeto Escolas Saudáveis e Alimentação e Cultura para a Formação de Educadores e Educadoras na Evoluir. Atua nas áreas de educação socioambiental, facilitação de grupos, cultura de paz, meio ambiente e espiritualidade. Promoção da saúde e cultura local dos territórios, diálogo, cooperação, educação para a sustentabilidade integral e socioemocional. Trabalha com metodologias participativas, processos de sensibilização e mobilização comunitária, tanto na elaboração como na coordenação e execução de projetos. Muito bem, Priscila, legal. E aí, gente, falando um pouco, né, já que a Nelma trouxe essa pergunta para mim, eu também me vejo nesse lugar da magia, que o meio ambiente sempre me proporcionou, assim, né? Desse lugar do encantamento. Eu sou uma menina da cidade, eu nasci em São Paulo, isso me fez, e dentro, né, da minha família, eu não fiquei integralmente em prédio, mas assim, era uma casa que meus pais não deixavam eu ir muito para a rua por causa do perigo de morar numa cidade grande, e assim como eu, né, tantos da minha geração também, então era da casa para a escola, e da escola para casa. A minha escola tinha esse espaço aberto, então eu lembro que tinha uns barrancos assim que a gente tinha medo de subir, que era um lugar que era meio proibido e que não podia ir, e era exatamente onde a gente queria ir para conhecer. E aí tinha aquelas brincadeiras com poções das ervas e o cheiro das flores. Eu lembro muito dessa sensação da sensorial desse lugar, que era sempre muito uau, né? Então era os cheiros, as frutas, a terra, o chão úmido. Então, essa conexão, né, com esse lugar que me fazia imaginar um monte de coisa que eu não sabia. Vai vir um serzinho, e um gnomo, e um duende, e a fadinha. Quem mora aí nesses lugares, né? Eu tenho muito essa recordação, assim. E dessa relação também das férias, né? Quando a gente ia para a praia, esse lugar sempre de muita alegria, de muita vida, né? De muita vitalidade. E aí, enfim, por conta disso na minha jornada, isso sempre muito presente. Eu cheguei a pensar em fazer biologia também, acabei indo para outra área, mas assim, a biologia, no sentido da vida, sempre muito presente. E aí hoje eu coordeno o Cine Solar, que é o primeiro cinema itinerante movido a energia solar. A gente viaja pelo Brasil inteiro, fazendo sessão de cinema, e trazendo também propostas relacionadas aos temas ambientais, né? Então, hoje eu trago, através das minhas atividades, essa questão do meio ambiente e da magia também através do cinema, onde também sempre foi muito mágico para mim. Então, eu fiz essa junção através do cinema e faço essa prática no meu dia a dia, né? E me encontro aqui com vocês na Unipaz também, né? Enfim, tendo esse lugar da transdisciplinaridade, da integralidade, né? Então, acho que nesse ponto de conexão aí que nos ligando, né, e fazendo com que hoje a gente entenda que a natureza, né, esse transpassar dessa natureza dentro e fora por onde está. E aí, eu queria trazer a primeira pergunta aqui para vocês, já que a gente está falando dessa natureza, né, dentro e fora da gente. Nelma, o que significa ter a natureza dentro e fora de nós? Eu quero responder essa pergunta com uma música do Arnaldo Antunes, que ele diz: na nossa casa, amor perfeito é mato, e o teto estrelado também tem luar. A nossa casa até parece um ninho, vem um passarinho para nos acordar. Na nossa casa passa um rio no meio, e o nosso leito pode ser o mar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar.
a nossa casa é de carne e osso. Não precisa esforço para namorar. A nossa casa não é minha, não é sua nem minha. Não tem campainha para nos visitar. A nossa casa tem varanda dentro, tem um pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é de carne e osso. Gente, eu amo essa música, porque assim, ela diz onde é essa nossa casa, e essa nossa casa é essa nossa natureza, esse lugar adentro, né? Esse lugar dentro, essa minha casa dentro. Tudo que tem nessa nossa casa dentro, esse rio dentro, essa casa de carne e osso, essa vida que pulsa, tem na nossa natureza fora. Então, nós coexistimos com a vida, nós coexistimos com a natureza. É uma ilusão achar que a natureza está fora de nós. Nós coexistimos. Obrigada, né? Linda, né? E acho que a arte ajuda muito a gente responder isso, né? Talvez falando, explicando racionalmente, não seja possível a gente entender essa coexistência, né? Senão através dessa sensação mesmo, né? E acho que não só da sensação, mas dessa intuição, desse outro lugar, né? E quando a gente fala das 4, pensando aqui, né, nós da Unipaz, quem nos ouve aqui, pensando nessas 4 funções psíquicas, né, em relação, né, a essa sensação, essa intuição, a esse nosso pensar, né, e ao nosso sentir, é disso tudo que a gente está falando, né? É necessário ativar esses 4 para entender, né, Nelma, integralmente, né? Isso mesmo, eu comentei com a Paula, foi difícil escrever o texto para o site da Natureza Dentro e Natureza Fora. Eu fiquei uns 3 dias pensando, mas o que eu vou pôr? Como é que as pessoas vão entender a natureza dentro e a natureza fora? E aí eu pedi socorro ao Pierre Weil, claro, né? E coloquei a vivência da natureza dentro dos 4 elementos, né, no texto do site, porque é a forma de encontrar esse lugar, né? Como é que a gente pode dizer dessa natureza dentro e essa natureza fora? Então, ele me salvou com a vivência dos 4 elementos nessa hora de pensar em um texto que falaria sobre a natureza fora e a natureza dentro. E eu vou aproveitar, depois a gente vai fazer essa vivência, que eu vou ler o texto da Nelma, e o texto, a gente caminha por esse lugar, né? Então se preparem aí, ó, para vocês fazerem essa vivência do fora e do dentro, bem conduzida pelo Pierre Weil, né, na Arte de Viver em Paz. E a gente fez, Nelma, até essa vivência com professores, agora numa formação que a gente fez para 800 professores da Bahia e do Piauí, numa junção de temas ambientais e com alguns temas da Arte de Viver em Paz, a gente usou essa vivência. E aí, no início, a gente ficou preocupada, falou, gente, será que as pessoas vão achar que é muito zen, né? Que é muito, o que é isso? Como é que eles vão lidar? Porque é uma vivência que as pessoas vão visualizando, né? E vão tendo algumas experiências práticas. E é incrível, porque depois que acaba essa experiência, todo mundo é uma sensação de uau, né? Nossa, olha que incrível que eu sentia, não tinha percebido. Então, essa coisa assim, né, desse uau de novo, que a gente está falando, né, dessa magia, desse uau, vendo de novo nesse processo. Então, esperamos fazer uau com todo mundo que está nos ouvindo, fique até o final, acompanhe, chame mais gente para participar dessa experiência. Priscila, e para você, o que significa ter a natureza dentro e fora? Então, eu estava, quando ela começou a ler a letra da música, eu fiquei pensando justamente isso. Eu falei, nossa, não tem jeito, né? A linguagem artística, ela chega por todos os nossos poros, por todos os lugares, né? Então, acho que foi uma belíssima introdução, uma belíssima entrada aqui para a nossa conversa. Mas se a gente for, assim, agora eu vou trazer um pouco mais para a cabeça, para cá. Se a gente for pensar, quando a gente pensa em homem, tem a história do humus, né? Do terra fértil. Então, a gente é uma terra fértil com plenas possibilidades de germinação, de frutificação, de crescer, né? De surgir. E essa natureza, ela se expressa também na biologia. Se a gente for pensar, né, as proteínas são formadas por 20 aminoácidos. É o código que a gente tem de formação de proteínas. E isso é compartilhado por absolutamente tudo que existe.
Então, isso é muito incrível, né? E se a gente for pensar no DNA, que está baseado também lá nas bases nitrogenadas e nos nucleotídeos, quando a gente tem as aulas de ciências, né? Mas, basicamente, são 4 elementos, e aí são 4 letrinhas, que é inicial de letrinha, que formam uma sequência. E essa sequência é a mesma, são as mesmas letrinhas, e a sequência muda, e é isso que vai definir uma planta, né? Morfologicamente, uma planta de mim, ou o meu cachorro, enfim. Então, isso que a gente acaba não tendo muita consciência, a gente acaba não elaborando muito no período escolar, inclusive, né? E são coisas muito legais. Outra coisa interessante, muito linda e profunda, é a gente pensar nos 71% do nosso corpo feito de água, que equivale aos 71% da água do planeta. E se a gente expande e pensa na parte salgada do sangue, no nosso sangue salgadinho, também equivale aos 3,4% das águas do mar, ou seja, isso não é incrível e lindo? São essas proporções divinas. Então, como é que a gente pode não ter consciência dessa natureza, essa natureza dentro de nós, que é de poeira estrelar, que tem a origem estelar, que a gente compartilha carbono, compartilha nitrogênio, compartilha hidrogênio. Então, é essa receita desses elementos que compõem a vida, que são unânimes, que são compartilhados, né? Então, nossa, pensar nisso, a gente consegue encontrar a natureza dentro da gente, porque é muito comum, né, Nelma e Cíntia, que vocês vão por aí fazendo a formação, conversando com pessoas, quando a gente pergunta onde está a natureza, né? O que as pessoas fazem? Se a gente pergunta onde está, exatamente, é muito doido. Ficam procurando uma arvorezinha, eu já tive essa conversa no centro de São Paulo, e aí é tudo prédio, 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 no centro, assim, tinha uma arvorezinha que nascia numa parte de cima de um prédio, assim. E a pessoa virou e falou, ali. Ela deve encontrar aquele verdinho, né? Então é muito revelador quando a gente olha para dentro e olha essa natureza dentro. E quando a gente pode ser capaz de pensar nisso na nossa loucura do dia a dia, de parar e fazer essas conexões, né? Não, Priscila, é verdade. E é muito engraçado, porque toda vez que, né, onde está a natureza, tanto para criança quanto para adulto, porque as crianças também reagem da mesma forma, elas vão olhar o céu, a estrela, o sol, a árvore, né, o mato que cresce em qualquer cimento ali, que tem um espaço, vai nascer alguma coisa, e eles sempre vão buscar essas referências, né? Aí, mas tem sempre alguém também que faz assim, né? Que se auto-aponta ali mostrando, e é muito legal, né, essa percepção, mas para os outros também falam, nossa, como é que eu não tinha pensado nisso, né? Eu sou, né? Eu faço parte. Inclusive, essa semana está tendo um encontro sobre saberes tradicionais da saúde dentro da concepção dos povos tradicionais, dos povos originários. Não sei se vocês já estão acompanhando até isso. Depois eu vou mandar depois a gente escreve aí no chat para vocês. E enfim, lembrei disso agora, porque nesse grupo, cada dia é um tema. E ontem eu acompanhei a história deles falando, foi tipo uma introdução, entendendo como é que eles entendem a relação da saúde a partir da natureza. Porque é isso, né? Nas sociedades indígenas, eu não tenho como estar saudável se o meu ambiente não está saudável. Se a água está poluída, se as árvores elas estão sendo destruídas, se os animais estão sendo, né? Assim, não tem como é que algo. Isso faz parte de mim, da minha história, são os meus parentes, é a minha vida, né? Então, para eles eles não entendem. E é engraçado, porque a gente fala com as crianças, ou mesmo quando você para olhar, né, a gente não faz sentido mesmo. A gente destruir tanto, não faz sentido, né? E mesmo assim a gente promove essas destruições, né? Da onde que vem, né? Da onde que vem? Porque a gente está falando o que significa ter essa natureza dentro e fora, mas a gente também está falando dessa teoria da separatividade e a gente achar que essa natureza está totalmente eu estou acima da natureza, né? Talvez essa ideia do homem de estar acima, porque da onde que vem isso, né, gente? E aí eu acho que aí entra para a próxima pergunta, Nelma. Agora explica para a gente
por que que a gente sente tanta dificuldade da gente reconhecer essa interdependência? Por que que a gente ainda fica brigando com umas coisas que, tipo, por que isso? Essa pergunta também não é tão simples, né? Então, eu vou responder bem da minha perspectiva, tá? Eu tenho percebido, eu tenho vivenciado, eu tenho experienciado e tenho encontrado muitas e muitas pessoas. E venho aí de um mundo mais corporativo, onde eu fiquei bastante tempo, e o quanto nós éramos focados, né, em ter resultados e etc. Então, eu tenho a sensação que nós temos vivenciado, experienciado um tempo em que nós nos tornamos especialistas em criar ausências. Então, assim, a especialidade chegou a um ponto, na minha visão, que nós ficamos especialistas em ficar ausentes. Ausentes de viver na natureza, ausentes do que é viver em comunidade, do que é viver em sociedade, por mais que nós estejamos misturados nos nossos departamentos, nas nossas empresas, a gente está tão sozinho e tão focado numa competitividade absurda com o outro, né? Que a gente desaprendeu a viver em comunidade, sabe? Então, nós vivemos essa ausência, a ausência da comunidade, a ausência do próprio sentido, da experiência da vida. Por que eu faço o que eu faço? Né? Então, assim, essa é uma pergunta que está no nosso centro, né? O que nos impulsiona? Por quê? E a gente não tem perguntado por que eu faço o que eu faço. Então, essa pergunta de fazer esse porquê nos faz entrar em contato, na minha visão, com o sentido do que eu faço. Então, toda vez que eu acho porquê, eu acho sentido. Toda vez que eu acho sentido, eu acho o meu propósito. A gente tem falado muito em propósito, é uma palavra da moda, né? Mas o que é propósito de fato, né? A gente está em condições de achar esse sentido? Nós estamos conseguindo nos encontrar? Então, isso pode ser, na minha, essa desconexão, essa especialização que nós ficamos em criar ausências pode nos levar a nos desconectar. Cada vez mais de mim, cada vez mais do outro, cada vez mais da natureza, cada vez mais do natural, do que é simples. Parece que a modernidade nos levou para um lugar que tudo ficou complicado, né? E a gente foi se afastando cada vez mais disso que é simples, disso que é natural. O que é simples? É tomar um café com a Cíntia, é conversar das coisas da vida, é fazer o encontro, é simples, é ouvir como é que ela tá, sabe? Então, eu tenho essa sensação, isso tem nos levado, isso também como cultura, sabe? Cultura ocidental, tem nos levado a um lugar cada vez mais de egocentrados, né? E a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, essa coisa assim, de montar o meu espaço de trabalho em casa e de começar a me questionar, será que eu quero voltar a trabalhar lá na Unipaz, que eu tenho que pegar o carro, ir não sei para onde? Olha, a gente vai precisar se questionar bastante, porque isso potencializa o nosso, na minha visão, que pode ser que esteja limitada, mas ela pode potencializar o nosso egocentrismo. Eu não estou vendo o que está acontecendo na rua, sabe? Eu não passo no meio da comunidade, eu não passo no farol para ver as crianças pedindo. E isso me dá uma sensação assim, não, eu preciso sair, eu preciso voltar, né? Então, é um exercício de retorno para que a gente viva perto do outro, para que essa desconexão ela não continue ampliando. E é isso que, na metodologia da Unipaz, o Pierre Weil fala muito, né? Ele, quando cria a pedagogia da cultura de paz, ele detecta uma crise, ele chamou de crise da separatividade. Então, essa crise da separatividade, nós estamos falando de uma pedagogia que Pierre Weil começou a criar em 1986, bem antes, né, na verdade, mas em 1986 nasce a Unipaz, né, e ele começa a concretizar essa metodologia, essa pedagogia, e ele detecta que a humanidade está vivendo uma grande crise, e é essa crise da separatividade, e que isso é uma grande ilusão, e que
a gente viveu com tanta potencialidade essa crise da separatividade que nós passamos a enxergar essa separatividade como algo normal, que é o que ele chama de patologia da normalidade, né? Então, tudo é normal. A gente vê, a gente destrói o planeta e é normal, a gente destrói as nossas relações e é normal, a gente ficou intolerante com os posicionamentos das pessoas e isso é normal. Então, que normalidade é essa que nós estamos vivendo? Que patologia é essa? Quanto mais a gente se afasta, quanto mais eu me desconecto, mais eu não entendo a interdependência. Mais longe eu estou. E a interdependência, então, ou seja, é uma vida que a gente tem priorizado ter em detrimento do ser, né? Porque o ser prevê a interdependência. Então, quanto mais a gente compreende a interdependência, que pressupõe a existência da vida. Então, nós vivemos numa grande teia. Então, a interdependência é essa teia da vida em ação. Então, eu penso que quanto mais consciência que a gente tem de quem nós somos, primeiramente, quem nós somos, qual é a minha natureza, qual é o vínculo que eu tenho com a natureza da minha natureza. Quanto mais eu me encontro como um ser ecológico, quanto mais eu saio desse lugar do egóico para o ser ecológico, mais eu me percebo como integrado à natureza, como parte da natureza. Quanto mais eu me percebo parte desse todo, quanto mais eu percebo isso, mais eu chego à clareza de que a vida só existe por causa da interdependência. O Nelma, bem colocado aqui, né? Quando você fala, você traz alguns temas, inclusive, né, que estão reverberando com bastante intensidade, quando a gente fala do propósito, né? Quando a gente fala dessa teia, né? Tem, inclusive, muitos filmes, muitos autores trazendo essas referências também. E claro que né, o Pierre Weil já falando disso há tanto tempo, da normose, né, dessa patologia da normalidade. Agora, quando você fala também desse descobrir quem somos, você está falando mesmo de autoconhecimento, é disso que você está querendo dizer. Isso mesmo. Como é que eu funciono? Como é que eu estruturei a minha personalidade? Quem eu aprendi a ser nesse meio desse caminho, né? Porque nós nascemos aqui, nós vamos aprender, nós vamos formar uma identidade. Quem eu aprendi a ser? Essa identidade nossa está muito conectada a quem eu aprendi a ser, né? Mas será que eu sou só essa pessoa que eu aprendi a ser? Essa investigação. Primeiro eu descubro quem eu aprendi a ser. Será que eu sou só isso? Começar a questionar. Que outras perguntas eu posso fazer para mim sobre quem eu sou, né? Então, a gente começa a descascar essa cebola, né? Eu aprendi a ser assim, tenho uma história que me trouxe até aqui, tenho os estímulos que a vida me deu, e eu fui construindo respostas, e com essas respostas eu fui estruturando quem eu sou, os meus comportamentos. Mas será que eu sou só isso? Ir passo adentro, sabe? Tirei a primeira casca da cebola, descobri quem eu aprendi a ser. Mas eu descobri também quem eu sou na minha essência, o que impulsiona essa vida, qual é o pulso, né? E é isso, esse é o grande caminho. Quando eu vou descobrindo o que tem por trás de todas essas cascas, de todas essas máscaras, de todas essas camadas de cebola, mais eu vou chegando num lugar que é esse lugar que a Pri começa a falar do meu código essencial, sabe? O que eu trago de singularidade nesse meu código que impulsiona essa vida, né? Então, nesse sentido, sabe? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? São perguntas que nós todos fazemos, né? Por que eu faço o que eu faço? Então, quanto mais eu me descubro, mais eu vou tendo clareza desse porquê na minha percepção. Entendi. E o que falta, então, eu posso entender que dentro desse teu raciocínio, o que falta é exatamente pessoas mais conectadas também com elas, porque né, a gente está falando de muitas lideranças hoje no nosso Brasil e no mundo, né? Mas assim, caso Brasil, de uma conexão, né? Que como é que isso se dá no dia a dia ali, né? E acho que
enfim, se olhar para o nosso processo, né, a gente aprende a desaprender de quem somos, né, pensando na espontaneidade da criança ou de quem somos hoje. E é isso que você falou, no mundo corporativo, né, papo de louco, se a gente entra em muitas empresas, a gente vai falar disso, né, vocês vão achar que a gente o que a gente está falando? Apesar que tem empresa já aberta a isso, mas ainda é um processo, né, entendendo essa sociedade do ter, né, e do ser. Isso mesmo. E é bem isso, e é bem, quanto mais eu encontro a natureza da minha natureza, mais eu me reconheço natureza. Quanto mais eu me reconheço natureza, mais eu cuido da natureza de fora, né? Porque eu começo a criar vínculo com a minha natureza. Muito bem. E Priscila, e para você, conta, por que você acha que a gente ainda vive essa separatividade, essa distância? Por que tudo isso? Conta pra gente. Então, Cíntia, para a gente entender o nosso comportamento, é muito interessante sempre olhar para a história. O que aconteceu antes para a gente chegar aqui? Qual foi o nosso percurso como sociedade, como humanidade, como Homo sapiens sapiens? Né? O que aconteceu? A gente está aqui há pouquíssimo tempo, né? Comparado a 35 mil anos, comparado a 3,5 milhões de anos que tem bilhões de anos que tem a Terra, né? Então, assim, o que eu sinto é que com o avanço tecnológico, com toda esse percurso que fizemos enquanto sociedade, né, o surgimento do capitalismo, ele trouxe um senso de dominância e de poder absolutamente impensável para qualquer outro ser na natureza. Nenhum outro ser da natureza tem esse sentimento de domínio e poder. Então, isso a gente está falando de uma estrutura também que serve ao capitalismo, a uma estrutura patriarcal, né? A uma estrutura de pensamento, a uma forma de pensar em que só pelo fato de termos essa inteligência que cremos, né, que muitas vezes dizemos que os animais são irracionais e o ser humano é racional, né? Isso sempre me incomodou. Eu me lembro que certa vez eu ouvi isso em casa e, nossa, eu mesmo fiquei pensando, mas eu falei, peraí, por quê? Quem falou que é irracional? O que é ser racional, afinal? Então, a gente entra nos pensamentos e vai indo, mas para dizer o seguinte, que a gente não sabe nada, mas por muito tempo, ali desde Descartes, ele fala assim, nós, homens senhores e possuidores da natureza. Primeiro que vem a história do homem, que é toda uma discussão, né, de gênero e tal e qual, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Mas então você vem lá de trás, né? E Bacon também já falava do saber é poder. Então, a partir dessa ideia de saber, e a Nelma estava falando de que a gente virou especialista, né, no vazio, e eu fiquei pensando enquanto ela falava que também viramos cada vez mais especialistas. A gente também foi recortando o conhecimento, a gente foi vendo só a parte, cada vez a parte, e o todo não foi integrado, não foi reconhecido, não foi acolhido, né? Então, tudo isso traz uma visão de antropocentrismo, que é uma questão ética, é uma estrutura de poder, né? Vocês estavam falando da ilusão da separatividade, e é somente uma ilusão, é um pensamento, esse da fronteira que o Pierre também falava, né? Que a natureza não reconhece fronteira, né? Não existe nada que impeça eu estar ali ou estar aqui, ou da mesma forma, uma planta aparecer aí uma sementinha na minha composteira, ou, né? Então, é tudo vivo, só que a gente quis encaixotar, assim como a gente faz com o nosso pensamento, com as nossas crianças, a gente quis categorizar. A biologia é uma ciência muito louca, porque ao mesmo tempo que falar foi muito importante para reconhecer a teia da vida e para dar subsídio
científico para o que é a cadeia trófica, né? Para ver a interdependência através das cadeias tróficas, a cadeia alimentar que a gente aprende quando a gente é pequeno, que a gente foi entendendo o impacto que vai causando, né? O impacto que um animal, um predador, pode sofrer por, nessa cadeia, existir um contaminante que vai sendo potencializado em cada elo dessa cadeia. Então, ao mesmo tempo que a biologia ela traz esse pensamento integrador da ecologia, ela também pecou em classificar demais, em esmiuçar demais, e às vezes a gente, nesse percurso, a gente perdeu de vista o todo, né? Porque a rede da vida, isso que a gente está falando, não tem centro e nem periferia, né? Tudo faz parte, tudo está aí, tudo pulsa. E tem outra coisa também que eu acho legal a gente falar, que eu me lembro que o Cacá trouxe no seminário dele, o Cacá Verá, lá em 2013, quando a gente fez praticamente juntas a FHB, né, Cíntia? Que assim, olha só, nós estamos preocupados, né, como humanidade, o futuro do planeta, a natureza, todo mundo vai muito bem, obrigado, em certo ponto, e vai seguir com o seu caminho. Mas a pergunta aqui é, como nós queremos viver? Como nós queremos, que escolha vamos fazer enquanto essa espécie, Homo sapiens sapiens, que escolhas vamos fazer para compartilhar a Terra, para compartilhar, para estar aqui junto, né? Então, é isso. Eu acho que essa dificuldade é uma dificuldade histórica que é reforçada pela educação, pelo capitalismo, por um sistema de dominância e de poder, né? Eu acho que reflexão é um pouco por aí, dessa dificuldade. Muito bacana, né? O que você, como você caminha. E eu fiquei lembrando do livro do Harari também, né? O Homo Sapiens, que traz um pouco dessa nossa história, né? Enquanto humanidade, de quantas coisas vão acontecendo e o que somos hoje, né? Entendendo que é isso. Hoje, o que somos hoje, lá atrás perguntaram essa pergunta que a gente fez agora, né? Onde é que queremos estar? E aí eu acho que a gente fala da nossa responsabilidade também enquanto indivíduo, enquanto coletivo, né? Porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente não faz diferença, né? Assim, muitas vezes, assim, até pensando em vários cenários, que diferença que eu, uma pessoa, posso fazer no planeta? E eu acho que aí entra também, né, a história da Unipar, a história do Beija-Flor. Mas aí eu pergunto nesse nosso impacto aqui, e muitas vezes, né? E olha só do que a gente está falando, olha a profundidade desse tema, né, gente? A gente está falando de história da humanidade aqui agora. E aí, o impacto dessas 20 pessoas e de outras que a internet também possibilita, né? Porque vai ficar aqui, eu compartilhei na minha página, um compartilhou, tem vários compartilhamentos, isso vai gerando massa crítica, vai. Mas, de repente, qual o nosso poder, né, dessa transformação? Eu, como indivíduo, consigo Nossa, transformar? Cíntia, eu sempre falo isso também quando eu estou conversando com as pessoas, fazendo formação e tudo mais. Eu gosto de uma fala do Dalai Lama, que o budismo é maravilhoso, né? Pela simplicidade dele, olha, os koans, as historinhas e tal. E ele fala assim, você já tentou dormir com um pernilongo? Então, assim, o seu quarto pode ser enorme, mas se tiver um pernilonguinho, vai atrapalhar a sua noite, você vai acordar. Então, quando eu penso nisso, e é uma coisa que as pessoas perguntam mesmo, e que a gente se pergunta, porque às vezes anima, você abre o jornal diariamente, atualmente no Brasil, é absolutamente desanimador o que você vê do começo ao fim. Mas é isso. Então, eu sempre tento pensar que eu sou a pernilonga, e afinal é pernilonga mesmo, não é uma... porque são as fêmeas que chupam que picam, sangue, né? Que chupam que sangue. picam, que vem se alimentar do sangue. Então, assim, eu gosto de pensar nisso, né? Ou Vamos que fazer somos barulho. a mosca, né? Que pousou em sua sopa, Na né, sopa, gente? tinha uma aqui. Agora mesmo, tinha uma mosquinha, eu estava pensando isso. E aí, isso também me traz uma frase que eu estava lendo do Nietzsche, sobre essa ideia que a gente tem, né, de superioridade, né? Ele fala assim: o homem
é tudo em relação ao infinitamente pequeno e nada em relação ao infinitamente grande. Então, gente, é tudo uma questão de perspectiva. A nossa perspectiva enquanto humanos é uma, mas, né, que a gente se acha, a gente domina aqui, faz, não faz, tem medo da natureza. Muito tempo teve essa história de dominância, de dominar, porque a natureza era uma coisa que a gente tinha que ter medo. Né, gente? Quantas crianças a gente educa tendo medo, mata formiga, mata barato, mata, porque tudo é capaz de te devorar. E que mensagem que foi ficando ao longo da nossa história sobre tudo isso, né? Então é tudo uma questão de perspectiva, porque a gente olha e pensa que pode dominar, mas o cosmos olha para a gente e dá risada, né? Essa mosquinha que passou aqui, pousou também bem aqui, ela deve estar se achando a rainha do universo aqui da minha casa, desse espaço. É uma questão só de perspectiva. Mas que dificuldade que a gente tem de mudar a perspectiva para outros seres, né? Para outros seres e às vezes até de outros reinos que a gente não se dá conta. E falando das mudanças de perspectivas, Priscila, olhando para isso, e acho que essa, né, é sua mosca que pousou na sua sopa, e o legal é que, assim, e se mata uma, vem outra em meu lugar, né? Porque é inacabável, né? Assim, e aí, pensando nessa casa, né, que nos habita, tem coisas que, né, estão além ali, né? Quem é esse pernilongo que te atormenta à noite, né? E, enfim, dentro dessa concepção. E aí, pensando nisso, gente, queria trazer mais uma questão aqui para vocês. Espera Cíntia. Fala, Nelma. Eu quero também trazer outra perspectiva, complementando esse poder de transformação que nós temos, né? E eu quero trazer mais uma poesia do Olavo Bilac. E ele diz: ora, direis, ouvir estrelas. Certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em planto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Então, se a gente quer cuidar da natureza, se a gente quer restaurar a nossa conexidade com a nossa natureza dentro e com a natureza de fora, a gente precisa amar a vida, aprender a amar a vida. Como Olavo Bilac diz nessa poesia de Ouvir Estrelas, que é preciso amá-las para ouvi-las, né? Então, um dos caminhos, sim, começa por nós. Eu amo a vida, eu amo a natureza, eu amo essa existência. Amar a vida em todas as suas manifestações. Amar a vida hoje tem um termo que está sendo bastante utilizado, que é a biofilia, né? Então, que a gente possa colocar a biofilia na nossa prática diária, né? E que sim, que a gente empodere a nossa mosca, a nossa pernilonga, e que a gente continue amando a vida e respeitando cada ser vivo, e dessa forma a gente pode sim criar campos de ressonância. E com campos de ressonância a gente pode chegar muito longe. Né? Então, assim, sim, nós podemos mudar o mundo, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas eu preciso acionar o meu eixo da vontade de mudar o mundo. Mas eu vou olhar para o perto, para aquilo que eu posso fazer. Ok? Então, que a gente ame a natureza, que a gente ame a vida, que a gente ame a continuidade da vida e que a gente exercite diariamente a biofilia. É um exercício mesmo, né, Nelma? Você tem que ter consciência, né, disso, e não entrar nesse lugar da reclamação, porque é fácil a gente entrar nisso, né, desse mal dizer, do reclamar, todo tanto problema, mas é mudar a nossa chave interna, né, e dessa abundância, né, desse amor, dessa gratidão. Olha quanta coisa, né, acontecendo de... Isso mesmo. Nós
uma das nossas especialidades também é reclamar, né? E isso Sim, também tem parte cultural envolvida nisso, né? sim. Mas nosso caminho é procurar solução independente do contexto. Então, que a gente troque a reclamação por uma possível solução. Que possibilidades de solução temos aqui e agora? Não é amanhã, é agora, né? Não, Que é possibilidades? agora. É agora. Desculpa, Nelma, você ia completar? É agora, né? É, é isso, assim, sabe? De trazer para esse lugar, trazer responsabilidade para cada um de nós. É. E agora, até a gente estava falando, né, de sexta-tarde, esse cansaço que vem com o final da semana, mas é isso, assim, esse agora nosso aqui, de poder, né, estar partilhando ideias, informações, isso é biofilia, né, isso é amor também, entendendo a nossa parte diante de tudo, né, e aí vou contar um negócio que aconteceu hoje comigo, eu estava com a minha sobrinha, e a gente fez um berçário e plantamos flores, e ela levou para casa dela, aí eu falei, Clarice, cuida dela, todo dia você tem que regar. Aí eu ensinei como ela tinha que regar e ela colocou ali na janela. Só que está bastante frio aqui em São Paulo, né? Então, realmente, por conta do frio, a gente até colocou bastante folha em cima para manter o solo úmido e, né, não ser tão impactado com vento e tal. Aí eu fui, isso foi semana passada. Aí eu passei na casa dela hoje para ver. Quando eu fui ver, já estava, ela não regou e não colocou as folhas e aí endureceu, tá super duro o solo assim, ele quase empedrou. E a gente misturou um pouco de argila, ele acabou empedrando uns pedaços. Aí a Clarice tem 6 anos. Eu falei, Clarice, você não regou? Ela, ai, titia, eu acabei esquecendo. Eu falei, menina, não brinca. Esqueci, titia. Eu falei, e agora? Ela falou, e agora, titia? Tudo tem um lado bom. Eu falei assim, qual é? E agora a gente aprendeu a como fazer pedra. Que endureceu. Ele é mesmo. É, titia, tá vendo? Fica duro, por isso que tem que regar, mas agora eu já aprendi. Vamos fazer assim, a gente planta, ela não vai nascer de novo? Eu falei, olha, Clarice, eu acho difícil. Então a gente planta de novo, aí eu faço diferente, que aí vai dar certo. Então, olha só, né? Ainda eu perguntei de propósito. Eu falei, Clarice, mas o que você aprendeu de bom? Como fazer pedra, né? Ó, então, eu acho que essa é a grande olhar para as coisas, né? Tudo a gente pode. Então, acho que essa inocência, né? A gente poder alimentar e terça-feira a gente estava numa atividade, né, Nelma, de jogos cooperativos com Canvas, eu falei, com Canvas. E o Cambas trouxe uma coisa, ele falando das tradições também indígenas, dos curumins, que os curumins, né, os índiozinhos e as indiazinhas, responsáveis por manter a vitalidade, a alegria na aldeia, né? Entender que a alma se alimenta de alegria, e essa alegria e desse amor, né? Então, o quanto a gente também, nesse processo de nos alimentarmos com essa nossa criança interna, com esse amor da conexão, né? E desse lugar da felicidade, né? E não do dever, porque tem muito isso, né? Muitas vezes a educação ambiental, as pessoas aprendem que elas devem, você tem que tomar um banho mais curto, porque é o seguinte, galera, tá acabando a água em São Paulo. A gente está vivenciando uma das maiores crises hídricas. Então, todo mundo aqui vai passar por racionamento, vai ser péssimo. Então, toma rápido aí seu banho, não usa muita energia, porque senão não pode, não pode. Pessoas, lembra, quando, né, batendo uma na outra porque tá ali lavando o carro e a garagem e não pode. E aí vira nesse lugar do medo, né? Igual a Priscila falou também, do ter que. Educação ambiental adestradora, que a gente fala, né? Aqui adestra. E não que propicia o sujeito emergir como sujeito e entender aquilo a partir de uma consciência, de uma reflexão mais profunda, né? A gente percebe que isso não tem efeito, né? Ou se tem, é curtíssimo prazo. O que a gente quer marcar mesmo de forma mais profunda as pessoas. Mas eu adorei a história da pedra. Sim, Não, ótimo. genial. E aí é isso, né? Esse olhar desse cuidado, né? Educação, E é dessa o criança. amar, né? É o criar. Então eu vou cuidar da água, não porque a água vai, ai meu Deus, porque minha conta vai vir cara e tá na linha vermelha, tá na faixa vermelha, sei lá, e claro, vai pesar no meu bolso, claro que vai, mas eu vou cuidar da água porque eu amo a água, gente. Eu sou água, faz parte de tudo isso, né? Mudanças de hábito. E agora, aproveitando essas mudanças e olhando para o papel da educação, como é que a gente pode, né, pensar essa educação como sendo esse fator de aproximação da nossa espécie com a natureza e com as demais espécies? Nelma e Priscila, que são educadoras, que estão à frente disso, né? E por que escolheram a educação também como esse propósito, né?
Primeira coisa importante, assim, na minha visão, é que uma criança, um bebê, ele precisa já, desde muito pequeno, ser colocado em contato com a natureza. Então, é muito prejudicial para o desenvolvimento do bebê essa proteção que nós temos feito nas grandes cidades, né? Ou está dentro do apartamento, muitos eletrônicos, pouco contato com a terra, pouco contato com a grama. Isso é muito prejudicial. Então, assim, por quê? Porque a criança tem essa conexão com a natureza, ela ainda não perdeu. Então, se a gente no processo educacional, a criança desde pequenininho, desde a primeira infância, vai cuidando de manter como proposta, como eixo dentro da educação, a criança continua criando vínculos emocionais com a natureza, porque, gente, os nossos vínculos, eles precisam ser emocionais. Se não tiver no campo da emoção, eu não tenho vínculo, né? Então, assim, é isso. O que nós ensinamos na nossa sala de primeiro ano a criança a plantar, né? Isso que você estava fazendo com a sua sobrinha. Elas têm o berçário das plantas, elas estão aprendendo que não é só plantar, que ela precisa plantar, que eu preciso cuidar para que ela nasça, e que eu preciso depois cuidar, plantar no outro lugar e cuidar para que ela cresça, né? Então tem um processo. A natureza nos ensina o processo. E a criança, cada vez mais recebendo as coisas prontas, né, no jogo, aperta o botão, aperta a telinha, passa o dedo e está ali a resposta que ela busca, o grande problema dela, além dela não criar os vínculos que já causa problemas para a saúde física, mental, tá? Hoje já está mais do que comprovado o quanto a falta da natureza traz sintomas para nós, né, e para as crianças especialmente. Ela também perde a noção de processo. É muito prejudicial para uma criança perder, não adquirir no seu desenvolvimento a noção de processo. Então, sim, a gente precisa nas nossas escolas, no mundo ideal, para a gente continuar entendendo a natureza, cuidando, criando vínculos, que as crianças tenham a sua hortinha, que elas percebam que tem um tempo de preparar a terra, que tem um tempo de escolher a semente, plantar essa semente, o tempo de nascer, e aí elas vão colher a abóbora, e dessa abóbora, por exemplo, elas vão fazer a sopa na sala de aula delas. Por que não? Né? Ou elas vão fazer o suco e bater o suco. Enquanto isso, eu estou aprendendo muita coisa. Eu estou aprendendo a contar, eu estou aprendendo a cozinhar, eu estou aprendendo a fazer vínculo com as outras crianças, porque nós vamos comer isso juntos depois. Né? Nós estamos aprendendo a conviver, nós estamos em contato com a terra. Então, a criança que brinca na terra, que sai sujo da escola, que toma banho de chuva, sabe? Para fazer esses vínculos com a água, né? Vínculos emocionais, né? Para a gente cuidar disso tudo. E com isso a gente vai entendendo o processo. Então, fundamental que a natureza esteja presente. Porque quando a natureza está presente dessa forma, eu entendo o processo e eu entendo como natureza que eu tenho uma ancestralidade. E como é um processo de vida. E como ancestralidade, nós vamos reconhecendo o processo de continuidade da vida. Né? Então, para mim, a natureza sempre tem que estar presente desde o berçário. Nelma, você está falando isso, eu lembrei também de uma outra história que eu tive com o Cine Solar, que a gente foi numa aldeia indígena no Mato Grosso. Aí começou a chover, aí todo mundo, né, os adultos lá, vamos num lugar coberto, né? Os adultos nós, né, branquelo lá, não, vamos num lugar coberto e tal. Gente, as crianças todas saíram para fora e começaram a pular, aí a gente olhou e falou, nossa, mas não é perigoso, né, não vão ficar gripados? Daí todo mundo deu risada. Falou assim, né? Tipo, da onde que a gente tirou que tomar chuva vai trazer a gripe da criança, ela vai ficar doente se ela ficar em casa vendo aquela chuva maravilhosa, não poder brincar, se lambuzar na lama, e eles brincando, jogando lama um no outro. Eu falei, quer saber? Aí eu fui pro meio da lama também, foi super legal. E olha o quanto, né, os nossos pais, olha, não, é perigoso. É claro que, por exemplo, eu sou estudante de medicina chinesa, tem uma questão dos perversos que a gente fala, do vento, da água fria, que pode impactar, mas, por exemplo, para uma criança
que está com um sistema imunológico bacana, brincar, depois esquenta, né? O importante é você não manter a roupa fria no corpo, que aí realmente pode até dar uma gripe. Mas, gente, é super saudável tomar um banho de chuva. Quando foi a última vez que você que está nos assistindo, e você, Nelma, e você, Priscila, tomaram um belo banho de chuva? Tem que Depois da tomar, pandemia, gente. depois da pandemia eu não tomei nenhum Tá ainda. bom. Vai Mas, aqui no gente, eu quintal. adoro tomar banho de chuva, porque eu fui criança de sítio, e então esses curumis que você estava falando foi a minha história, a minha vida. E assim, gente, chovia, a gente saía correndo para a chuva, brincar, enxurrada, sabe? Ficar com os pés dentro da enxurrada, jogar barro, isso foi a minha infância. E assim, para mim o grande choque foi mudar para a cidade, porque eu já mudei grande para a cidade, e na cidade a gente não podia mais andar pela enxurrada por causa dos ratos, né? Falei, como assim a gente não pode andar na enxurrada, né? Então, assim, isso foi a minha infância. Então, eu sinto falta de chuva e normalmente quando eu estou em algum lugar, eu não carrego sombrinha e se eu tiver que, vou pegar um táxi para não tomar chuva, eu vou tomar chuva e vou chegar no lugar molhada. Se você vê uma pessoa, uma mulher andando, tomando chuva na rua, não ache que você vai querer ajudar, porque ela pode estar muito feliz tomando sua chuva, né, Nelma? Não me precisa tentar me emprestar um guarda-chuva. Que ajuda, né? Você está feliz ali, né, tomando a chuva. É prescrição, né? Prescrição, né? Tome chuva, uma prescrição aí de felicidade, de conexão. Priscila, e para você, Priscila, conta esse processo da educação aí nesse lugar de reconhecimento. Nossa, é a parte que eu mais gosto, assim, essa é a parte que eu mais acredito, é a intersecção da biologia total, né, com a educação. Então, assim, é essencial, não tem como. É clichê até a gente falar que é pela educação, mas gente, tem que reforçar que é. E enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui refletindo, o quanto que a gente reclama, inclusive da chuva, né? Você estava justamente falando disso, tá começando a chover, né? Mas como que a gente desacostumou a simplesmente aceitar os fenômenos naturais. Aceitação. Assim, se está chovendo... Porque assim, vocês já repararam? Se faz calor porque faz calor, se faz frio porque faz frio, se está chovendo é porque está chovendo, se não chove é porque não chove. Então, é o que a Nelma estava falando antes, tem que reclamar de alguma coisa. A gente tem que reclamar. Então, eu acho que é parte dessa educação da criança tratar com naturalidade os fenômenos naturais. Aceitar, né? E isso cria resiliência. Você estava dizendo do nosso sistema imune, que realmente... provavelmente eu era essa criança, que se eu pegasse frio, já tive 3 pneumonias, tinha bronquite quando era criança. Mas, por outro lado, se eu estivesse, como a Nelma, se eu tivesse sido mais exposta, o meu corpo teria mais condições de reagir. Então, gente, é a sabedoria do simples, do que se fazia antes, do que as comunidades indígenas fazem, é isso. E falando sobre nossa, educação tem mil coisas, né? Essa história de experienciar. A gente tem que a Nelma estava falando, né? A educação, ela precisa ser feita através da experiência. Se a gente não experimenta, a gente não sente e a gente não é capaz de desenvolver as nossas outras habilidades emocionais, a gente não é capaz de desenvolver e de mobilizar outros sentidos, né? A nossa intuição. No começo da conversa, Cíntia, eu ri porque você falou do jardim, falou dos gnomos, e era justo isso. Eu estava aqui pensando antes da live, né? E assim, é o encontro com o imaginal, com a imaginação. A minha avó, ela me levava no jardim, a gente ia de mão dada, e a gente ia deixar pergaminhos para os gnomos. Então, ela fazia, a gente fazia junto, a gente até queimava a pontinha para ficar fofo, né? E a gente enrolava, colocava um lacinho e colocava um recadinho para o gnomo. Eu me lembro de eu conversar com as borboletas, né? Então, em que momento que a gente perdeu, né? A gente vai crescendo, vai endurecendo,
A sociedade vai fazendo isso, as crianças fazem isso com as outras que se permitem fazer. Então, quem acredita em Papai Noel, a criança que acredita em Papai Noel é a que, né, todo mundo ri, as outras crianças. Então, assim, esse cultivo da imaginação na educação, na primeira infância, é extremamente saudável. E é através da imaginação que surge a magia. E quando eu falo da magia, eu falo da espiritualidade e da conexão que os xamãs têm, que os pajés têm, que as bruxas têm, né? Que com esse universo do imaginal. Então, isso a gente está pecando demais, 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 demais. A gente está ceifando demais. A Nelma estava falando da educação que a gente dá ao Google, né? E chega tudo pronto. Então, isso não... A criança, ela fica sem opção de imaginar uma possibilidade, porque a resposta está ali, está automática. Os joguinhos do computador, eles já têm uma paisagem, já têm um cenário, já têm um enredo, já tem o que vai acontecer. E a imaginação, eu me lembro de criança, quando eu sento como uma boa pisciana com câncer, né, imagina, eu sento para olhar o ninho da abelha aqui no chão, no jardim de casa, e eu fico imaginando onde elas foram, o que elas estão fazendo, como elas estão conversando. Só que, nossa, eu era muito melhor quando eu era pequena, sabe? De imaginar. Então, por quê? Porque a imaginação cria o encantamento. E o encantamento cria o cuidado. Então, é isso, né? Então, a educação, ela cria senso de responsabilidade, de cuidado, de experimentar, como a sua sobrinha, Cíntia. Ela entendeu que, se ela não rega, ela cria uma pedra, né? Pô, isso é super importante também. Se a gente não faz determinada coisa, tem consequência. A natureza e tudo tem consequência, ação e reação, tudo no universo, né? O lindo é que ela, na visão dela, otimista, de criança, ela, isso é uma coisa boa também, né? Fiz pedra, ela saiu por aí. E é por aí também, só que se a gente não experimenta, se a gente não põe a mão na massa, na educação, a gente não cria essa sabedoria, a gente não cria essas conexões, inclusive neurológicas, né? Acho que é um pouco por aí. Ah, legal, Priscila. E é mesmo, né? Porque a gente está falando de todo esse sistema integrado do corpo humano, né? Então passa pela neurologia, passa pela psique, pelo imaginal, né? Por todos esses aspectos mesmo. Muito bem. Gente, tem uma questão aqui, uma questão para compartilhar com vocês e com quem está nos assistindo aqui ao vivo, nas redes sociais aqui da Unipar São Paulo. O nosso tempo, a gente chegou na nossa 1 hora aqui prevista de live. E tem a vivência, que é a experiência do texto que a Nelma produziu e respeitosamente, com muita alegria, trouxe para a gente, né, essa vivência do Pierre que a gente usa. Dá tempo de eu fazer a leitura aqui, para a gente fazer essa viagem aí para dentro e fora? O que vocês acham? Nelma, faço? Vamos lá? Então vamos. Para a gente encerrar, né? Então, para a gente encerrar. Então, ótimo. Então, você que ficou com a gente até o final aqui para fazer essa vivência, né? Então, vamos fazer aqui juntos. Porque tudo isso que a gente falou hoje, ela parte desse princípio do quanto a nossa sociedade, né, contemporânea, rodeada de tecnologias, tem experimentado cada vez mais uma desconexão com o mundo natural. Essa desconexão pode potencializar um círculo vicioso em que o ser humano, em desarmonia, se perceba cada vez mais separado da natureza. A fantasia da separatividade contribui para a destruição da natureza e ameaça a harmonia e a vida do próprio ser humano. Para compreender a natureza dentro e fora de nós, propomos uma experiência por meio de uma jornada imaginativa de contato direto com a natureza. Então, quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Eu gostaria, mas eu não vou poder, porque senão eu não vou acompanhar a leitura, mas depois eu faço aqui comigo. E vamos lá, gente, nessa viagem. Então, a pergunta: onde está o dentro e onde está o fora? Imagine que a partir desse momento você inicia uma caminhada. Você está num parque natural e muito bonito.
O tempo e a temperatura estão ótimos. Enquanto você caminha, você vai percebendo que os seus pés, eles estão em contato com a terra cheia de pedrinhas minúsculas. Experimente agora sentir no seu pé a textura dessa terra e dessas pedrinhas no seu pé. Coloque as suas mãos, também um pouco da terra, e sinta a textura da terra nas suas mãos. E enquanto sente essa terra nas mãos e essas pedrinhas nos pés, visualize os ossos do seu próprio corpo em composição e com a sua textura. Perceba que há terra dentro e fora de nós. Continue a caminhada, apreciando a beleza natural, e de repente uma chuva com gotas gostosas começam a banhar o seu rosto. Os animais ao seu redor bebem da água dessa chuva, e a seiva sobe na planta, sobe nas árvores. Imagine-se também bebendo a água dessa chuva. E em nosso corpo, a água transforma-se em sangue, humores, em lágrimas, em urina, e ela compõe cerca de 70% do nosso corpo. A água dentro e fora de nós. E assim a sua caminhada continua, e o céu se abre e as nuvens passam. E eis que um sol maravilhoso aparece e começa a aquecer o seu corpo, irradiando luz para os seus olhos. Os animais vêm se secar ao sol, as folhas das árvores assimilam a luz solar. E agora você procura os pontos mais quentes do seu corpo, sentindo esse calor do sol te invadindo. E percebe que tem calor no seu corpo. Há o calor do fogo dentro e fora de nós. E aí que uma brisa fresquinha acaricia e refresca o seu corpo aquecido desse sol. E as árvores começam então a balançar, e as folhas tremem com essa onda de ar. As plantas assimilam o gás carbônico e rejeitam o oxigênio que você respira agora, enchendo os pulmões de oxigênio e dando generosamente o gás carbônico para as plantas, numa troca de gases. E o nosso pulmão é como se fosse uma árvore invertida. Olha, observe que no nível do seu nariz não tem mais dentro, não tem mais fora. Esse ar que entra, esse ar que sai. E você continua ainda andando, caminhando, e começa a perceber que do ponto de vista da terra, da água, do fogo e do ar, onde é que está o dentro e onde que está o fora? E não existem fronteiras do ponto de vista dos elementos entre a pessoa e a natureza. Nós estamos dentro da natureza e a natureza está dentro de nós. Coexistimos numa grande teia de interdependência, onde cada elemento da natureza é essencial para a vida existir. E para restabelecermos a harmonia com a natureza, precisamos desapegar da ideia de que somos separados. Esse desapego possibilita a conexão com o amor, que podemos nomear de biofilia, que é o amor à vida e todas as suas manifestações. E agora você olha para esse caminho que você jornou, para essa água que entrou em contato com a tua pele, esse calor que aqueceu o teu corpo, e esse ar que entrou para os seus pulmões, circulou todo o seu corpo e voltou para as árvores nessa caminhada, e agradece. Agradece à terra, agradece ao fogo, à água e ao ar. E nesse momento, você vem voltando e percebendo essa conexão e respondendo a si próprio, onde está o dentro e onde está o fora. E uma viagem assim rápida para a gente poder vivenciar, mas é uma vivência bem bonita, né, gente, de fazer. Nossa, eu já fiz uma sala com 100 pessoas, é a energia que fica, assim, as pessoas às vezes se emocionam, sabe? E é muito... Nossa, perfeito. Eu nem relacionei, assim, quando a gente começou a pensar na live, eu nem tinha relacionado com essa vivência do Pierre. E é justamente o nome que a gente propôs aqui, dentro e fora, né? Muito legal, gente.
É só agradecer a presença de todos e lembrar que nós somos essa natureza, não tenham nenhuma dúvida disso. E como um bom jardineiro cuidando dessa natureza, a gente pode sentir que nós temos o tempo de preparar a terra na nossa vida, que nós temos o tempo de deixar nascer coisas novas, que nós temos o tempo de florescer, que nós temos o tempo de colher, nós temos o tempo de descansar, que nós somos primavera, verão, outono e inverno, e a gente está passando por todas essas fases da vida o tempo todo, a todo momento, o dia todo. Também queria agradecer. Adorei. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada pela sua presença também, sim, no nosso projeto, Unipaz em Rede, Reflexão e Ação. Obrigada mesmo. Você trouxe para a gente muita espontaneidade, muita graça, muita leveza. Obrigada mesmo por conduzir aí a gente nessa conversa, viu? E para todo mundo que esteve com a gente. Eu que agradeço, Priscila, agradeço a Nelma e faço desse ciclo, né, dessa ciclicidade, né, gente, que realmente é tão importante, né, para a gente achar que não seremos eternamente jovens, que não seremos eternamente, né, nada, e o tempo, as comidas mudam, né, os tempos mudam, está sempre em eterno movimento. Então, trazer esse movimento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, ter consciência disso é uma bênção. E acho que é isso. Eu que agradeço de poder estar aqui com vocês, contar um pouquinho e ouvi-las também, né? Sempre é bom, né? Tem coisa que a gente já sabe, que é um pouco isso. Você fala, nossa, né, Priscila, né, Nelma? Tem coisas que a gente até já sabe, mas ouve com outros olhos e escuta com outros olhos, né? E ouve. Olha, vou fazer é uma trocadilho, na verdade, mas acho que não deu certo, eu vou fazer de novo. A gente ouve com outros olhos e olha com outros ouvidos dentro dessa concepção, né, total. Então, eu que agradeço o convite a todos, Unipar São Paulo aqui, fazendo um trabalho incrível. E é isso, gente. Então, agradeço aqui a todos que assistiram a gente e que a gente possa caminhar rumo a essa conexão, né? A essa natureza dentro e fora de nós. Arrou. Gratidão.